No podcast de hoje nós vamos falar sobre viajar com bebês. Ano passado a gente teve a nossa primeira experiência, nós viajamos com o nosso bebê de 1 ano e 1 mês, né? 1 ano e 2. 1 ano e 2. 1 ano e 2 meses. E foi bem diferente de tudo aquilo que a gente estava acostumado até então, né? Porque o planejamento em si, ele continua igual, mas muda algumas questões mais de ajuste, assim, né? Para você conseguir contemplar também a criança, para que você não passe alguns perrengues. Acho que entra muito detalhe agora, né? Você tem que acrescentar o ritmo da criança no teu ritmo, né? E no teu planejamento você tem que respeitar esse ritmo dela, né? As atrações você precisa contemplar a questão de que a criança pode não ter a paciência para ficar no museu tanto tempo que você gostaria, né? Isso até aconteceu com a gente, né? A gente estava no museu em Batalha, né? Batalha. Museu da Guerra, eu acho. E era um museu fascinante, assim, tinha muitos artigos históricos, a gente gosta muito, né, desse tipo de atração. E teve uma hora que a gente se envolveu ali, nós dois, né, ficamos, acho que vendo alguma coisa, assim, com mais atenção, né? A gente estava vendo alguma coisa bem atenta, porque tem muito artefato histórico que tinha lá, e, né... E daí aconteceu que nessa hora eu tava responsável pelo LIP, só que alguma coisa, acho que durou alguns segundos ali que me distraiu, e quando eu olhei pro lado ele já tinha pego o carrinho e foi empurrando toda a velocidade. E o museu era muito pequeno e os artefatos ficavam pelo chão. E nisso eu corri e consegui segurar a tempo, acho que ficou alguns... uns 2 centímetros. 2 centímetros de bater em um vaso de cerâmica bem grande, né? Antigo. Quebrar o vaso aí, meu Deus do céu. Eu sei que eu gelei, assim, foi o momento que eu mais... Foi bem tenso, assim, eu tava do outro lado do corredor, daí eu vi, assim, daí eu fiquei branco, assim, vai quebrar o negócio lá. Nessas horas a gente nem olha pro lado, né? Porque se você olhar pro lado, sempre vai ter uma cara de reprovação ali que você não tá muito a fim de ver. E bebê não tem noção, assim, né? Porque como ele tava com 1 ano e 2 meses, tava aprendendo a andar, né? Ele gostava de usar o carrinho até como apoio, né? E daí ele viu o carrinho, viu a oportunidade, foi lá e você chama, ele não para, né? Porque 1 ano e 2 meses não vai parar. Então foi um susto e que valeu assim pra gente perceber o quanto o nosso ritmo ele precisa ser adaptado, né? Você não pode mais fazer as coisas da mesma forma como você fazia antes. Claro que isso não significa que você vai deixar de aproveitar, que você vai deixar de se divertir. A nossa viagem foi ótima, mas ela precisou desses ajustes, né? A gente tinha um ritmo muito mais ágil para percorrer as cidades, para visitar as atrações. Agora a gente já tem que ir numa calma. Ritmo bem mais devagar. As atrações também tem que ser interessante para criança, para o bebê. Antes a gente rodava lá 15, 20 quilômetros a pé de um lado para o outro. Um bebê não vai conseguir fazer isso, por mais que você coloque ele no carrinho, ele vai se estressar, vai ficar nervoso. Com certeza. Então tem que ser... a viagem continua sendo gostosa, continua sendo boa. Você começa a descobrir como que é viajar nesse outro ritmo também. Sim. Né? As vantagens que tem, né? Você poder... sentar, parar e ficar um bom tempo contemplando uma paisagem enquanto a criança brinca ali num matinho, sei lá, brinca com uma árvore ali, né? É algo que antes você ia contemplar a paisagem, mas você não ia ficar muito tempo ali parado, né? E tem um lado bom, né? Porque assim, você constrói memórias com o teu filho que se você não estivesse viajando, você não teria essa oportunidade. São memórias únicas, né? Porque assim, como toda viagem, ela constrói uma memória para você, essa memória conjunta fortalece ainda mais os vínculo, né? E quando ele crescer, ele vai lembrar, teve aquela viagem que aconteceu tal coisa. E até ele vai dar risada quando a gente contar, né? Os apertos que ele colocou. Que ele colocou a gente, né? Porque ele não vai lembrar dessa primeira viagem, mas assim... quando a gente contar, com certeza ele vai dar muita risada, vai achar muito engraçado. E são memórias que ficam gravadas, assim, memórias fortes, né?
E eu vejo que também tem um lado, assim, né, agora falando pela questão da psicologia, né, de que a criança, ela se depara com tantos estímulos quando ela está viajando, que isso auxilia também no desenvolvimento dela. Né, porque a gente sabe que quanto mais estímulos, né, claro que não em excesso, mas mais estímulos de qualidade a criança recebe nessa primeira infância, mais ela consegue desenvolver habilidades, ela consegue aprender mais sobre o mundo, enfim, né? E essa questão também dos relacionamentos, das habilidades sociais, porque ela viu muitas pessoas diferentes, né? No caso, o Lipe, ano passado, né, conheceu várias pessoas, interagiu com pessoas do mundo todo, que falavam línguas diferentes, teve oportunidades, né, de brincar em lugares diferentes, lugares que ele nunca esteve. Ver coisas que ele nunca tinha visto. Experimentar comidas, né, sabores que ele nunca novos. tinha experimentado. Ele foi exposto assim, a vários estímulos, né, até ir no mercado de uma forma diferente. Foi assim, tudo novo para ele. Tudo quebra a rotina, né? E tem um lado, né, também que você precisa perceber, no caso, quando você vai viajar pela primeira vez com o bebê, de que eles são muito apegados à rotina. Né? Então, vai ter em algum momento ali alguma situação que essa rotina ele vai sentir falta, né? Como foi, por exemplo, para dormir. Para dormir foi bem... quebrou a rotina dele, porque ele desde os 6 meses já dormia sozinho no quarto dele, né? E não teve o que fizesse ele dormir no berço, mesmo a gente estando do lado, ele não quis dormir, ele ficou com muito medo, ficou muito assustado. Então, a viagem inteira ele teve que dormir com a gente, né? Porque e ele dormiu, né? Ele dormiu, a gente não. Né? Aquela criança no meio, esticada, assim, te chutando, dando cabeçada. Né? Era um revezamento, né? Um momento você levava chute, a outra eu, e assim a gente foi levando. E assim a gente foi levando, mas não é algo impossível, né? Não. A única questão é que, como houve essa quebra da rotina, ele ficou um pouquinho, assim, assustado. Eu acho que foi a única coisa, né, que ele sentiu mais. Eu acho que assim. sim, até quando a gente voltou pra casa, daí, na primeira noite ele quis dormir com a gente também, porque, né, aí criou a rotina lá, né? Mas deu 2, na noite seguinte ele já dormiu no berço, já foi tranquilo, e já voltou ao ritmo normal. E é bem isso, né? Nada que você não consiga manejar, nada não é nada que vá acabar com a tua viagem. Tanto é que a gente, pra nós, assim, a experiência toda foi tão positiva que se não fosse pela pandemia a gente já teria viajado de novo esse ano, né? Também uma viagem longa, né? Acho que ia dar uns 20 e poucos dias. E a gente ia fazer do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Road trip, sim. Várias cidades, né? Vários estados que a gente ia passar ali. E ele ia estar junto, já ia estar maiorzinho, ia aproveitar ainda mais, mas a gente ia fazer no mesmo ritmo. Então, com certeza, se fosse uma experiência traumática, a gente não estaria viajando de novo, né? A gente ia, vamos esperar ele ficar com, sei lá, 4, 5, 6 anos, não sei. Mas eu vejo que é muito o medo da primeira vez, assim. Eu já conversei com pais que deixaram de viajar porque não sabiam o que queriam enfrentar. E daí deixaram para viajar lá quando a criança tinha 4, 5 anos, porque sentiam um pouco mais de segurança. E é engraçado, porque eu conversando com uma amiga, eu falei para ela que os medos que eu tinha antes da viagem foram muito maiores do que de fato as coisas que aconteceram. Então, parece que a gente aumenta muito, né? Assim, o medo ele faz a gente ver as coisas com uma lente de aumento. Parece que aquele problema vai ser muito grande, vai ser insuperável, ou vai ser muito difícil, então não vai compensar. Mas quando a gente viajou, eu percebi que não. Que aquilo que me preocupava, algumas coisas nem aconteceram e outras foram muito mais tranquilas de lidar do que eu estava esperando. E no fim valeu a pena, assim, tudo valeu a pena. A experiência valeu muito a pena, porque a gente viu, descobriu que dá para viajar com o bebê sim, não é impossível, é muito legal. Que os aspectos positivos superam os negativos, né? Porque assim, de negativo foi pouca coisa que aconteceu, né, que a gente pode falar aqui, foi essa questão de dormir e só, eu acho. Né? Eu acho que sim. E também acho que ajudou muito fazer uma pesquisa prévia antes da viagem, né? A respeito, assim,
de dicas mesmo, né? O que fazer com o bebê em uma viagem de avião pela primeira vez, né? Quais são os cuidados, porque o que acontece? A gente até conversou com a nossa pediatra, né? Ela passou algumas orientações, mas tem coisas que parece que a dica de mãe para mãe vale muito mais a pena, assim, porque é a experiência da pessoa. Então eu fiz uma busca, uma pesquisa grande na internet, até hoje a gente tem um post lá no blog, né? Que é um compilado dessa pesquisa e mais a nossa experiência, né? Pós-viagem também, né? As impressões que a gente teve, para ajudar outras mães e outros pais, né, que estão enfrentando isso pela primeira vez, e faz muita diferença se preparar, né? O planejamento é uma coisa que é fundamental, que te ajuda ali, né, pelo menos a aliviar muito o estresse que você vai enfrentar, porque você já tem algumas coisas ali previstas, né? Por exemplo, a questão da mala, né? A mala do bebê, né? Por exemplo, pensando no aéreo, né? Vamos pensar no aéreo, planejamento do aéreo. Você vai lá, compra o aéreo, uma viagem longa, ele vai ter a refeição dele lá, que vão dar a refeição pro bebê. Mas você não tem como ter certeza que o teu bebê vai comer aquela refeição. Então, a gente... se ela vai ser boa, e nem se ela vai ser boa. Porque no nosso caso, eles deram uma papinha pronta e uma fruta. Só que o Lipe não está acostumado a comer papinha pronta. Então, o que a gente fez? A gente nem sabia o que eles iam servir. Mas a gente já se preveniu, se planejou, se organizou, a gente... preparou toda a comida dele para o trajeto e até para o dia que a gente fosse chegar lá, e levou toda essa comida, né? Tudo bem armazenado, sem nenhum risco de estragar, e foi a melhor coisa, porque ele comeu a comidinha dele, não estranhou, né? Foi bem tranquilo. A gente levou naquelas bolsinhas térmicas, né, que tem o gelo já, né? Que segura várias horas. Segura várias horas, e então foi muito bom. A nossa recomendação é sempre assim, o planejamento ele é fundamental. Também na malinha do bebê que vai com você, se você for despachar a mala, se você vai na tua mala de mão lá, leva o pijaminha do bebê. Leva uma muda de roupa extra, uma muda de roupa extra. Pra você, pro bebê. Pra pessoa também é importante, né? Pros pais. Leva o ursinho que ele tá acostumado, o bichinho que ele tá acostumado a dormir. Isso também foi fundamental pra gente no voo, porque ele queria o ursinho dele pra dormir. Que mais que a gente levou? Outra coisa que eu lembrei também é que no aeroporto mesmo eles têm micro-ondas, né? Sim. A gente precisou usar e foi ótimo, né? A gente só chegou ali no balcão de informações, explicou, né, pra pessoa que a gente precisava esquentar a papinha do bebê, e daí ela já me levou ali na cozinha deles, eu esquentei no micro-ondas e foi tudo certo. Então, até no aeroporto você consegue se virar muito bem, assim, se precisar, né? E dentro do avião mais ainda, né? Porque eles têm estrutura ali pra te auxiliar, pra te auxiliar, né? Esquentar a comida que você levou. E é possível levar também, isso é uma outra dúvida que eu tinha, né? Por ser voo internacional, a gente sabe que tem muitas regras, é mais chatinho essa questão aí do que pode e o que não pode ir com você dentro da cabine. E a comida e a água do bebê e da mãe pode levar. Não a comida da mãe, né? Mas a água da mãe pode levar. Uma garrafa de água não. Eles deixaram, né? Porque eu tava amamentando ainda, então a gente precisa tomar muito mais água, né? Então eles deixaram eu levar água. A gente levou água pro Lipe e a comidinha dele. A comidinha dele. Foi bem tranquilo, não barraram, porque quando você faz voo internacional você não pode levar garrafa de água. Os líquidos tem que ser até 100 ml. E deu para passar ali com uma garrafa de 500 ml, bem tranquilo. E isso aconteceu em vários voos, porque a gente pegou todos os voos que a gente pegou. Curitiba para São Paulo, depois São Paulo, Porto, né? Não, São Paulo, Lisboa, e depois Lisboa, Porto. Então todos os trechos foi liberado. Quando viam que tinha um bebê, eles também davam já prioridade para você embarcar. No aeroporto é bom você levar alguns brinquedinhos para entreter ele, caso você vá ficar um tempo esperando, porque o bebê ele tem o ritmo dele, a velocidade dele, e ele quer as coisas dele, né? Então leva um brinquedinho, deixa ele também andar um pouco lá pelo aeroporto. Isso ajuda bastante pra dormir. Isso foi muito bom pra gente, que a gente deixou ele correr bastante pelo aeroporto. E quando foi para pegar o voo noturno, ele estava bem cansadinho já, ainda assim ficou agitado, né? De novo o avião, ficou vendo o avião, mas deu que 1 hora ele estava dormindo, né?
E isso ajudou bastante a gente. A gente sabe que não tem uma regra, cada um vai, né, escolher o que prefere, mas para nós, para nossa experiência, valeu muito mais a pena o voo noturno. Porque como ele dorme bem à noite, a gente não teve a preocupação de entretê-lo, né, preso no avião. Porque a gente embarcou e logo em seguida ele dormiu e, claro, que o único inconveniente é que ele não tem um assento, então ele dorme no colo e a pessoa, né, fica... Porque o bebê até 2 anos, ele vai no colo dos pais, né, do responsável que está viajando com ele. Então é bem cansativo. Então é bem cansativo. E se ele for um bebezinho menor, eles até têm aquele bercinho que eles colocam lá na frente, pra assim. Encaixar, né? Você senta naquele banco da frente lá. Só que o Lipe não quis, Só que o Lipe não quis e ele já era meio grandinho, né? Ele não cabia. Acho que, se eu não me engano, era até 1 ano aquele bercinho. Só que ele é bem alto, né? Ele é bem alto e é bem comprido, e daí ele não quis ficar também no bercinho. Ele quis dormir no colo e foi a viagem inteira dormindo no colo, bem tranquilo. Mas a gente achou que valeu a pena, né, o voo noturno. E até agora, assim, para as próximas viagens, a gente vai dar preferência para o voo noturno, porque tem essa questão de que você não vai ter que se preocupar ali de... Entreter, porque é difícil entreter 10 horas uma criança num espaço fechado. Você vai acabar gerando inconveniente para as outras pessoas que estão ali, né? Tem gente que às vezes não gosta de criança ou que se incomoda com barulho, né? Às vezes a pessoa quer fazer um cochilo, mas a tua criança tá ali agitada, quer ficar... E é difícil convencê-los a ficar paradinho ali naquele assento, naquele assento quietinho. Até a gente se sente entediado, imagine exigir da criança, então é complicado. Porque a criança ela é muito ativa. O Lipe, por exemplo, ele não para 1 minuto. Ele acorda, ele já tá de pé, já tá correndo, vai para um lado, pro outro, o dia inteiro, até a hora de dormir. Não para... Ele só para comer. E daí fica difícil no avião. Fica difícil num avião que ele ficar sentado. E daí você vai fazer o quê? Deixar a criança correr de um lado pro outro no avião também não dá. E falando de avião, eu lembrei também que uma dica bem importante, assim, para aquela pressão, né, nos ouvidos que a gente sente, e a criança quando sente ela se assusta, dói, ela acaba chorando, né, é usar ou a chupeta, se ela não tá acostumada, ou amamentar nessa hora, né, ou levar mesmo na mamadeira o leite, porque enquanto ela tá ali fazendo aquele movimento, né, de sucção, o ouvido destranca, e aí alivia aquela pressão, alivia a dor. Então essa foi uma dica, assim, a gente acabou nem precisando usar, porque ele não estranhou, não sentiu dor, mas eu fiquei bem atenta ali, porque até a pediatra disse, né, se ele começar a chorar bem nessa hora da decolagem, fique atento porque deve ser isso, então você já corre, né, oferecer o peito, ou a chupeta, alguma coisa assim, para poder acalmar porque eles vão ficar muito assustados, né? Na primeira vez eles vão estranhar. Ele achou divertido, né? O primeiro voo, a gente até conseguiu sentar tinha um banco do meio liberado, ele ficou pulando no banco, né? Coisa e tal. E pra criança é tudo diversão, essa é a verdade, né? É verdade. Só que a gente, como pais, como responsável, a gente tem que respeitar o limite deles, né? Não dá pra forçar eles, não dá pra esticar o horário deles, porque daí eles começam a ficar chatos, eles começam a ficar irritados. Então a gente tem que respeitar esse ritmo deles, tanto durante o voo como durante a sua viagem. Para que a viagem seja legal para todo mundo, né? Que todo mundo possa curtir, se divertir, né? Afinal de contas é justo, né? Que todo mundo ali da família esteja aproveitando bem. Inclusive tem que ter um planejamento bem flexível. Sim. Foi o nosso caso. Tem um plano B, né? O nosso caso a gente fez um planejamento bem estruturado, a gente tinha os nossos planos B. E intervalos também razoáveis. A gente não ficava muito tempo na estrada. Bem que você pôs ele no carro e ele dormiu, né? Mas assim, ainda assim é cansativo para um bebê. E eles têm que se alimentar com muita frequência, né? Então nem daria para esticar uma viagem assim longa, porque não teria como, né, alimentá-lo, né? Mas de um modo geral, eu acho que a dica é essa, né? Ter um plano B. Se planejar. Faz o planejamento bem estruturado. Ser bem flexível no seu planejamento, não se estressar com o ritmo da criança. Lembrar que você tá de férias, então tem que, se você tiver bom humor e jogo de cintura, tudo se resolve de um jeito melhor, né? E para quem quiser mais informações assim sobre documentação, detalhes mesmo que funcionaram para nossa viagem e que são coisas também que eu pesquisei antes, né, da nossa viagem, lá no blog
blog tem um post específico sobre isso. Eu até vou deixar aqui na descrição o link direto para quem tiver interesse em acessar e buscar essas informações. Eu acho que é isso, né? As dicas são essas. Viajar com criança, a gente recomenda. Nossa experiência foi muito gratificante, foi muito legal. Com certeza. Não deixe de viajar com seu bebê, não deixe de criar essas memórias com ele. Aproveite e curta a sua viagem, faça o seu planejamento. Você vai ver que vai valer muito a pena você fazer essa viagem. Até porque o tempo passa tão rápido, né? E a gente tem que aproveitar cada momento com eles, porque eles crescem muito rápido. Eles crescem muito rápido. Então aquele bebezinho de 1 ano atrás, ele já tá um bebezão. Hoje já é uma criança que corre para cima e para baixo, pula no sofá. Então aquela experiência, com 1 ano, a gente vai lembrar porque a gente teve. Com certeza. Vai ser totalmente diferente dessa experiência com 2 anos que ele vai ter. Então é bacana você aproveitar esses momentos que são únicos, porque eles crescem muito rápido. É isso aí. E a gente quer agradecer a todos vocês e até o próximo episódio. Até a próxima.